chamada colaboração premiada trouxe novidades à já conhecida delação premiada, que oferece uma espécie de recompensa ao condenado se ele colaborar com a justiça. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito Penal, doutor Rafael Gondim. Doutor Rafael, o que prevê a Lei 12.850 com relação à colaboração premiada? A Lei 12.850 ela trouxe uma série de inovações com relação à colaboração premiada. Além de ter trocado o nome do Instituto de Delação Premiada para Colaboração Premiada, ela trouxe os requisitos que seriam necessários para a aplicação do benefício, além de uma maior proteção para o colaborador, para que não ficasse à mercê de sua quadrilha. E quais são essas regras para que o benefício seja concedido? Para que as regras sejam aplicadas e o benefício seja concedido, é necessário que a colaboração seja efetiva, uma colaboração voluntária. Por colaboração efetiva, a gente pode entender aquela colaboração que traga bons resultados para a investigação. Não basta a mera colaboração, ela tem que trazer resultados efetivos, como, por exemplo, trazer a estrutura hierárquica da organização criminosa, ou então trazer quais são as infrações penais que o grupo costuma praticar comumente, a localização de uma eventual vítima, enfim. Diversos fatores devem ser considerados pelo julgador no momento de aplicação do benefício. A delação premiada já é prevista em várias leis. Isso realmente tem se mostrado eficaz no combate ao crime? Sim, o que acontece é o seguinte: nas leis anteriores, onde tinha a previsão da delação premiada, essa previsão era inócua. Tinha várias lacunas que deixavam o Instituto à mercê de aplicação. Por exemplo, a proteção ao colaborador era insuficiente, de forma que o investigado não se sentia à vontade para colaborar com a investigação. Mesmo assim, tivemos casos concretos, inclusive aqui no Distrito Federal, de aplicação da colaboração premiada, que foi o caso da Caixa de Pandora, onde teve a prisão de várias autoridades, como, por exemplo, o próprio governador José Roberto Arruda. Foi fruto de uma colaboração premiada. Então, a eficácia ela está diretamente relacionada com a proteção que o colaborador vai ter. Como essa lei nova veio e ela trouxe várias inovações nesse sentido, acaba por complementar as várias legislações que já vinham prevendo essa espécie de benefício. E a cooperação de um criminoso confesso não seria antiético? Na verdade, não. É uma forma que o Estado encontrou de combater o crime organizado. O crime organizado, por ser organizado, acaba afetando toda a sociedade. Então, eles estão muito bem organizados, muito bem estruturados. E isso é fundamental que quando um membro dessa organização acaba delatando, colaborando com a investigação para que sejam pegos os outros membros. E como envolvem vários acusados, várias vítimas, vários crimes, é interessante, não seria antiético essa colaboração. Na verdade, o que prevalece é o interesse público de ser desmantelada a quadrilha. E essa redução da pena, ela não viola o princípio da proporcionalidade, já que seriam aplicadas sanções diferentes para aqueles que cometeram o mesmo crime? Na verdade, não. Existe no processo penal um princípio chamado individualização da pena, onde cada autor do fato deve ter a sua pena individualizada. Ainda que tenham vários autores cometido o mesmo crime, as penas serão individualizadas. Como assim? Uma pessoa que tenha confessado terá uma pena menor daquele que não confessou. Uma pessoa que já seja reincidente terá uma pena maior daquele que não é reincidente. As penas por si só, por causa do princípio da individualização da pena, já são diferentes, mesmo tendo sido praticado o mesmo crime. Então, a colaboração premiada é só mais uma forma de diferenciar a pena quando for feita essa individualização, de forma que não agride de forma alguma ao princípio da proporcionalidade. E o senhor não acha que essa colaboração premiada enfraquece a investigação policial? Não, a colaboração premiada, pelo contrário, ela acaba fortalecendo a investigação policial, porque ela traz os rumos em que a investigação deve prosseguir. Um bom exemplo de comparação é a denúncia anônima. Quando há uma denúncia anônima na delegacia, o delegado, com base naquela denúncia anônima que foi feita, organiza todo um aparato policial para investigar se aquela denúncia realmente faz sentido ou não. O mesmo acontece com a colaboração premiada. É uma colaboração, o próprio nome já diz, o investigado está colaborando com a investigação, de forma que não tem como dizer em enfraquecimento da atuação policial, porque vai ser um rumo que vai ser tomado a partir daquela delação. Pode ser, anos de investigação podem ser abreviados justamente por causa da colaboração premiada. E quais são as outras novidades da Lei 12.850? Além de ter trocado o nome de delação premiada para colaboração premiada, porque veja, delação premiada dá a ideia de traição. É como se o
membro da quadrilha estivesse traindo os demais membros daquela quadrilha. Então, a troca de nome foi muito bem-vinda pelo legislador, porque tira a ideia pejorativa da delação premiada e traz a ideia de colaboração. Assim, o investigado que está prestando as informações para a autoridade policial, ele não está mais sendo visto como um delator, um traidor, né, do seu bando, mas sim como um colaborador da justiça. E uma inovação interessante que veio com a Lei 12.850 é o que diz respeito à nomenclatura do quadrilha ou bando. Antigamente, essa nomenclatura quadrilha ou bando era muito utilizada nas legislações. Agora, com a nova legislação, o nome passou a ser associação criminosa. E, da mesma forma, outra modificação também muito importante é a quantidade de membros para que seja formada uma associação criminosa. No artigo 288 do Código Penal, é previsto mais de 3 pessoas para que seja caracterizada a associação criminosa, a quadrilha ou bando. Agora, com a nova legislação, passou a ser previsto apenas 3 ou mais, ou seja, o que era a partir de 4 pessoas passou a ser a partir de 3 pessoas. Isso também é muito importante, será ainda muito debatido na jurisprudência.